Bom dia, nossos irmãos e amigos. Gostaria de compartilhar com vocês as conclusões de uma devocional que fiz nesta manhã, em Atos capítulo 27. Alguns versículos apenas. Vai dizer assim, versículo 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então eu li aqui 33 a 36. Lendo e estudando esse trecho da Palavra de Deus, me veio à mente o seguinte: nos nossos dias, nesse momento que nós estamos vivendo, que é desnecessário ficar relembrando, né, tudo que a gente está passando, muitas pessoas afirmam o seguinte: olha, se a gente tiver que morrer, vai morrer, essa é a vontade de Deus, desmerecendo muitas vezes os cuidados, o tratamento, os protocolos, taxando isso muitas vezes até de covardia, de falta de fé, pessoas que não creem em Deus. Mas, no meu entender, talvez isso não demonstre confiança em um Deus que é soberano, um Deus que é condutor de todas as coisas. Me parece mais fatalismo, aquela ideia de que já que é desse jeito, não há o que fazer para melhorar. Está escrito nas estrelas, vamos nos conformar com isso. Olhando esse texto aqui, eu penso da seguinte maneira: Paulo cria de maneira absoluta na soberania de Deus, na condução de Deus na história, né? Mesmo porque é isso que ele diz para os marinheiros que ali estavam amedrontados. Esse trecho trata da viagem de Paulo para Roma e de toda a dificuldade, luta, tempestade, naufrágio, a perspectiva de uma morte ali daqueles homens. E Paulo vai dizer para ele: Deus me afirmou que nós vamos chegar seguros no nosso destino. Então a soberania de Deus é clara, a condução de Deus é clara em todas as coisas. Isso, no entanto, não fez com que Paulo simplesmente esperasse que um grande pássaro viesse ali, arrebatasse todos e saíssem voando ali acima das nuvens. Paulo, então, observando que por conta do medo, do pavor, os marinheiros não se alimentavam já 2 semanas praticamente, ele diz: vocês precisam se alimentar. Porque disto, olhe, preste atenção nessas afirmações, é disto que depende a sua segurança. Ué, mas não é Deus que tinha prometido que chegaria em segurança? Sim, mas a ferramenta, a maneira, o meio secundário de Deus fazer com que isso acontecesse é que aqueles marinheiros deveriam se alimentar e ter forças para poder nadar, para poder salvar-se. A crença no cuidado, na soberania de Deus, na condução de Deus da história, não elimina o fator de que o homem precisa se cuidar e fazer aquilo que é necessário. E olha como é interessante. Paulo vai dizer: eu rogo, eu peço para que vocês comam alguma coisa. Disso vai depender a sua segurança. E aí, depois de fazer isso, Paulo agradece. Olha só, Paulo agradece o meio, a maneira, o modo. Ele agradece a Deus. Ele agradece pelo alimento que seria o meio pelo qual Deus iria fortalecer aqueles homens fisicamente para que eles pudessem chegar ali na ilha e depois pudessem estar a salvos. Eu quero dizer aquilo que eu aprendi no meu coração: não há nenhum sinal de covardia, de falta de fé em você tomar os seus cuidados, cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, seguir os protocolos necessários, de forma alguma. Não há nenhum sinal de descrença na soberania de Deus, ao contrário, é entender que esse Deus que é soberano
fornece a nós ferramentas para esse cuidado. E além disso, sermos gratos por isso. Deus tinha um propósito e um plano na vida de Paulo, Deus tem um propósito e um plano na nossa vida também. E para que esse propósito, plano de Deus, aconteça de maneira efetiva, Ele nos fornece as ferramentas necessárias. Agradeça a Deus se você tem médico. Agradeça a Deus se você tem plano de saúde. Agradeça a Deus se você tem um posto de saúde perto da sua casa. Agradeça a Deus se estão providenciando vacinação. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus se você tem a possibilidade de ficar na sua casa se cuidando. Agradeça a Deus se você não tendo essa possibilidade, Deus tem preservado a sua saúde. Acima de tudo, agradeça a Deus. Tomar cuidado não é nem falta de fé, nem covardia, mas entender que esse Deus que está cuidando de todas as coisas, providencia também todas as coisas para que nós nos cuidemos. Pensando nisso, eu oro pela sua vida, que Deus abençoe a sua vida. E repito o versículo 36, todos cobraram ânimo e se puseram a comer, em momentos em que muitas pessoas estão soterradas pelo desânimo. Que Deus coloque no seu coração nova alegria e novo ânimo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe o seu dia, a sua semana. Um grande abraço.